As vantagens e desvantagens de uma sociedade. Para falar sobre esse assunto, o portal HSM convidou Tiago Aguiar, que é empreendedor e palestrante. Tiago, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço bastante. Eu queria começar te perguntando sobre na formação de uma sociedade, o que as duas partes devem levar em consideração? Olha, Patrícia, acho que a primeira coisa que a gente deve levar em consideração, primeiro, é se a outra pessoa agrega. Não é que você vai montar um negócio e você logo de cara precisa ter um sócio. Facilita bastante no começo? Facilita, porque é uma mão de obra que é de graça, né? Ele está trabalhando como você sem ter um salário. É uma pessoa que de repente pode também agregar, dividindo um pouco aquela frustração do início, toda aquela parte que você tem que passar, conquistar o primeiro cliente. Então é uma pessoa que você pode conversar e dividir, né, também esse início, toda essa tensão do início. Mas não é só assim, não pode ser de repente você ter um sócio, que é um amigo seu, você tem que dar uma olhada a ver se esse amigo agrega, se essa pessoa realmente vai trazer algum benefício, seja capital, seja know-how, seja um esforço de trabalho que de repente você não teria. Então acho que a primeira coisa a pensar é, essa pessoa agrega realmente nessa sociedade? Seria o mesmo que dizer que nem sempre a sociedade é a solução ideal? Acho que nem sempre a sociedade é realmente a solução ideal. Ela tem que ser construída por ter algum sentido. Porque, de repente, se você é a pessoa que entende do assunto, você é a pessoa que é referência no assunto, você tem dinheiro, você consegue fazer isso sozinho, você consegue contratar pessoas boas, por que não fazer isso sozinho? Acho que ter a sociedade é uma coisa que você tem que planejar. De repente, nesse teu plano de negócio, pode ser um momento de crescimento. Ter um sócio que vai entrar com dinheiro, ter um sócio que vai entrar com uma expertise diferente. Mas, no primeiro momento, se você não precisa, não é extremamente necessário, né? O dinheiro não é uma condição fundamental para você trazer um parceiro para o seu negócio, um sócio? Olha, eu acho que uma coisa que você está tocando que é interessante e que é muito importante, talvez seja não só o dinheiro, mas você também equilibrar as partes dentro dessa relação de sociedade, né? Quando você forma uma sociedade, como é que você vai avaliar o que cada um deve ficar, com que tipo de cota, com quanto de cota, qual vai ser a porcentagem de cada um nesse negócio? E aí começa a entrar as discussões, e essas discussões têm que ser levadas num contrato, porque depois isso pode levar a uma briga mais para frente. Então você de repente tem dinheiro e eu tenho a ideia do negócio, como é que a gente vai compor isso? Tudo bem que você está vindo com dinheiro, mas se você não tivesse a ideia, você não faria a sociedade. Então isso vai valer 60-40, 50-50, 70-30, e essa conversa é uma negociação. E aí vai muito bem de como essa pessoa vai negociar. Se eu que tenho a ideia, se eu que tenho o dinheiro, em que parte que eu estou, em que lugar que eu estou, eu tenho que negociar isso bem e as duas partes se compor. E uma outra coisa nessa negociação, o que tem que ficar muito claro é não fazer uma sociedade descontente. De repente você tem a ideia e eu tenho o dinheiro, chego aqui e falo, olha, então tá bom, Patrícia, a gente vai fazer esse negócio, mas você vai ficar com 20%. De fato, eu estou só postergando um problema, porque você vai ficar brava, ressentida e mais para frente isso vai acabar com a sociedade. Então é bom deixar bem conversado o assunto. Aí a formação da sociedade entra um pouco na gestão de pessoas também? Totalmente. Acho que em relação à gestão de pessoas, acho que uma das coisas principais é você saber que você e seus sócios são pessoas totalmente diferentes. Eu conheço sociedades de 3 sócios, sociedade de 30, 40 anos, que os sócios não se falam, uma indústria farmacêutica, ganham muito dinheiro e se conversam através das secretárias. E cada um cuida de uma parte. E a sociedade vai certo, mas eles não se falam porque chegou no momento em que cada um tinha uma forma de trabalhar e eles começaram a ter atritos. Só que de fato um é muito bom comercialmente, o outro é muito bom de finanças e o outro é muito bom na outra área. Enfim, e se acharam que devem continuar. Então, é importante que você saiba conduzir essa relação, porque você vai estar junto com o teu sócio muito mais com que a sua mulher ou o seu marido. E saber que cada um é diferente e o que importa é o resultado. Está atingindo o resultado? Então tá bom, né? Tiago, é verdade que existe um perfil de pessoa que não é talhado para uma sociedade? Eu acho que o empreendedor, para começar, ele é uma pessoa que é muito centralizadora. Não que isso seja, né, todos os empreendedores, mas de repente aquela pessoa que começou com a sua ideia, ele foi lá, ele trabalhou bastante, ele ficou 5 anos
tentando vender esse negócio e conquistou tudo aquilo. Então ele acaba centralizando muito porque ele sabe muito do negócio. E aí muitas vezes ele até precisa de um sócio, mas não sabe trabalhar mais com outras pessoas, dividindo o poder de decisão. Isso é muito comum, que a tua pergunta é muito boa, pelo seguinte: um empreendedor que vira um sucesso, tem um negócio que cresce muito e aí ele precisa de dinheiro, quer expandir e aceita um fundo de investimento, por exemplo, e nesse momento ele precisa dividir o processo decisório, é quando ele começa a se frustrar muito, porque ele não mais decide sozinho. E muitas vezes um fundo de investimento, quando entra, um private equity, essa pessoa entra querendo 60%, 51% da sociedade, a maioria. Então, de fato, ele decidiria sozinho. E aí, nesse momento, começam as brigas, né? Acho que tem brigas até agora, nesse momento, no jornal, justamente sobre esse assunto. Empreendedores que venderam uma parte da sociedade e depois não conseguiram mais tomar decisão e participar do processo decisório. Então, ele tem que se conhecer muito bem. Acho que o empreendedor precisa se conhecer muito bem e, de repente, pensar: será que eu preciso de uma outra pessoa ou não?